A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Marcelo Marques, Shalom, Adonai, Eloá, Eloí. Meu irmão, eu vi aí teus áudios, né? Sobre um assunto qual nós já falamos no passado. O irmão insiste em falar hoje, eu entendo o irmão, mas há uma diferença entre nós sobre este assunto, e essa diferença ainda continua, e eu quero aqui expor e esclarecer mais uma vez para o irmão, tá certo? E quando, lá, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz, mas ele quem? Jesus, veio para o que era seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus, quem são esses seus? Os judeus. Não os receberam, mas a todos quanto os receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, independentemente de etnias, de raça, tribo, povos e nações da terra. Né? Deus deu este privilégio de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é João 1, versículo 11 e 12, né? Repetindo. No entanto, meu irmão, essa é uma mensagem muito revolucionadora do Novo Testamento, né? E que Paulo não estava jamais sugerindo que as pessoas perdiam sua cultura ou suas origens, a sua etnia, mas sim que a parede de separação espiritual e social havia sido derrubada através de Cristo Jesus. Esta separação, essa discriminação, esse preconceito foi derrubado por Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Pois, olhando para essa contextualização e temática da unidade, né, dos povos na pessoa de Cristo Jesus, percebemos que lá no mundo antigo, né, a divisão entre judeus e gentios, que eram gentios os gregos, né, e os demais povos da terra, né, era a maior barreira social e existencial da época, que ainda hoje repercute dentro de algumas seitas e religiões dos dias atuais. Né? Os judeus viviam como o povo da promessa. Né? Obviamente, aquela promessa lá que Deus fez a Abraão. Né? Só que eles achavam-se já donos dessa promessa salvífica e se consideravam os tais, se achavam os tais. Né? Nós vimos ali que os gregos, né, viam o resto do mundo como os bárbaros. Os gregos, os sábios, os atenienses, os filósofos. Né? Eles também, que eram gentios, se achavam, né, porque eles tinham o conhecimento, a sabedoria, a filosofia, né, e se achavam os tais também da época. Né? Mas, assim, os bárbaros é citado pelo apóstolo Paulo, né, aos gentios, quando ele escreve para mostrar que a cruz de Cristo Jesus é o ponto crucial e comum entre todas as distinções de méritos ou privilégios. Né? Tudo isso aí desaparece da cruz do Calvário. Que Jesus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, independentemente de judeu, de grego, né, de bárbaros, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele, em Cristo Jesus, a vida eterna. Né? Eu quero citar aqui, irmão Marcelo, algumas referências aqui, o irmão até conhece, a igreja conhece, né? Dentro dos termos originais e fundamentado nessa teologia que eu estou expondo aqui para o irmão. Né? Gálatas, capítulo 3, versículo 28, lá está o manifesto da igualdade. Né? Da igualdade. Paulo faz esse manifesto dessa igualdade, onde ele diz, né? Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há dúvida mais aí, meu irmão. Não existe dúvida para você, meu irmão, certo? O irmão fica questionando uma coisa, né? Onde a palavra de Deus mostra e confronta os seus pensamentos. Né? Porque o pensamento do irmão ainda está lá. Então, presbítero Marcelo, continuando, né? Já que não existe grego, né? Nem judeu, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O termo grego para um, este nome cardinal, né? É um numeral cardinal, né? Vem do termo grego renas. Por isso que é bom ter esse conhecimento, certo? E esse termo grego renas, o apóstolo Paulo usa para indicar que não somos apenas unidos, mas fomos uma só entidade coletiva na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pois esse significado em Cristo, ou seja, o status social etnênico e o gênero não confere maior ou menor acesso a Deus. Tá? Tirando assim todo e qualquer privilégio de quem quer que seja, certo, meu querido irmão? Já Paulo aos Efésios, ele, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, ele fala, né, e dá ênfase à queda deste muro que fazia grande separação entre os povos e dando privilégio aos judeus. Né? Paulo dizia assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio de nós. O irmão, deu para entender agora o que o apóstolo Paulo quis dizer e está dizendo e afirmando?
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio de vós. Né? O termo grego, mesotoichon, parede divisória, refere-se também à metafórica a este muro, né, que também havia no templo de Jerusalém, que proibia a entrada de gentios sob pena de morte, onde o indivíduo era apedrejado até a morte, se ele ultrapassasse aquele muro, aquela parede que separava gentios de judeus. Você já pensou o absurdo? Né? E coisas feitas, né, por obra da vitalidade da imaginação humana. Foi uma ideia. Né? Hoje, quando se lê o cristianismo, né, e se lê o judaísmo, aí se faz uma separação, é algo muito complicado, porque a fé em Cristo Jesus é isso que nos une, meu irmão. O significado de tudo isso, Jesus ele não é apenas, né, ele não apenas ignorou esta barreira, este muro, que fazia essa separação. Jesus ele destruiu fisicamente, né, em sua carne na cruz do Calvário, quando ele disse, né, Tetelestai, Pai, está consumado. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, ele fala da renovação da sua imagem. Quando ele diz, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, citas, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Né? O termo grego aqui, meu irmão, para isso, certo? Né? Para grego, né? É bárbaros, que quer dizer esquitãs. Esquitãs eram para os celtas, eram para os clãs daquela época, para os bárbaros daquela época. E Paulo faz questão de citar estes grupos, certo? Mais incivilizados, mais incultos, ignorantes, indoutos, certo? Né? Aos olhos dos gregos, dos atenienses, né, que se consideravam a massa, né, da cultura, da filosofia, do mundo, né? Eles se consideravam os melhores em tudo isso, certo? Né? E Paulo faz questão de citar os bárbaros aqui para os atenienses e muito mais para os judeus também, né, para mostrar que a graça de Deus, certo? Ela alcança os extremos, todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, pois essa foi a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, certo? Então, meu querido irmão, aqui está o fim do privilégio etênico, aqui está o fim daquele muro que separava, aqui está o fim, né, do privilégio ali, né, dos romanos, dos gregos, do privilégio principalmente dos judeus. Certo? Para Paulo, ser judeu era uma vantagem histórica, pode ter certeza disso, mas não uma vantagem salvífica. Certo? É aí onde estava uma confusão entre os judeus, né, para com os gentios. Existia uma discriminação, eles discriminavam, eles pejuravam, né, de forma odiosa, né, os demais povos. E o termo que se é feito aqui, né, e um acréscimo, o grego, ou seja, Helen, que vem aqui dos helenitas, aqui que representam todo o mundo não judaico, certo? A justiça de Deus agora é pela fé, é pela graça sois salvos, não é pelas vossas obras, para que nenhum de vós se glorie, diz Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Né? Não pela linhagem de Abraão, certo, meu irmão? Né? Não por essa linhagem, tá? Mas pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O novo homem, que é do grego kainós antropos, né? A teologia de Paulo propunha o quê? Que a igreja não é uma mistificação de judeus, não é uma mistura de judeus, certo? Mas é uma mistificação de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, certo? Ela não é apenas isso, ela está muito além da imaginação humana, né? E essa terceira raça que nasce de entre judeus e gregos e os demais povos da terra, essa terceira raça, ela vem formada, né, de um novo homem, agora na pessoa de Cristo Jesus. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, né? Deve ser isso, com certeza, tá? E assim, essa nova raça, né, essa nova nação, essa nova criatura, né, ela que é em Cristo Jesus, as identidades antigas são secundárias, a nova identidade como filhos de Deus, que a todos quanto o receberam, Deus deles o direito de serem chamados filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Nesta centralidade de Cristo, o motivo dessa união não é a tolerância humana, mas a natureza de Cristo. Se Cristo habita em um grego e em um judeu, e Cristo é um só, então ambos são um entre si, porque Cristo nos uniu. Né? E, meu querido irmão, né, as afirmações do apóstolo Paulo é um apagamento das nossas características individualistas, mas um nivelamento da nossa necessidade da graça de Deus em nós alcançada. Deus nos nivelou, Deus nos igualou na pessoa bendita de Cristo Jesus. O irmão está entendendo o que eu estou falando, né, irmão Marcelo? Né? Então, ninguém é bom demais que não precise de Cristo. E ninguém está longe demais que não possa ser incluído no seu corpo. Né?
é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Eu, amado e querido irmão, eu lhe proponho uma coisa, meu querido, certo? Certo? Não se zangue, não se altere, não mude a nossa amizade, que a nossa amizade possa continuar sendo a mesma, certo? Mas, meu querido irmão, nós, se assim pensávamos, como pensavam assim os judeus, né, que abandonemos, meu irmão, certo? As nossas próprias paredes de separações, certo? E deixemos aquele olhado para os outros através do preconceito ou de méritos humanos, né? Certo? Deixemos isso de lado e possamos ter aquele sentimento indigno por origem ou coisas do passado, certo? Deixemos tudo isso, meu irmão, e que possamos estarmos fielmente firmes na unidade de Cristo Jesus, de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nele, em Cristo Jesus, a minha, a sua, a nossa identidade é definida pelo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, certo? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, de todos e todas as nações da terra. E não, querido, por quem nós éramos. Deixemos de ser e deixemos tudo no passado. Possamos agradecermos a Deus, né? Porque através de Jesus, esse muro que nos separava foi derrubado para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós agradecemos porque não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Somos, sim, concidadãos dos céus. O apóstolo Paulo dizia aos Filipenses que ele dizia assim, mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Que esses preconceitos que havia em nossos corações sejam totalmente, meu irmão, removidos, estejam removidos. O orgulho, o sentimento de superioridade esteja longe de nós, muito longe de nós, querendo nos sermos superiores e inferiorizando, né, os nossos demais irmãos. Tá? Que nós possamos ver, meu irmão, em cada irmão, em cada irmã, a face de Cristo Jesus, vivendo assim a unidade pela qual Jesus Cristo nos chamou, certo? Para sermos um com Ele. E Ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Né? E que a igreja seja um reflexo desse novo homem e desse novo povo, unido pelo amor e pela fé. Em nome do Senhor Jesus, meu querido irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Receba aqui um abraço fraternal. A paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Eloá, Eloí. Tudo seja para a glória de Deus. A paz do Senhor.